Bolsonaro diz que gasolina está barata, ela custa R$ 1,95 na refinaria. Então, de acordo com a tabela de preços da Petrobras, a empresa é responsável por R$ 1,95 do custo do litro de gasolina comercializado nos postos. O presidente Jair Bolsonaro disse, né, que está barata a gasolina, que custa R$ 1,95 nas refinarias até chegar lá na ponta, né? O preço vai aumentando, é isso que ele quis dizer. Você pode ver o imposto federal na gasolina, existe, chama-se PIS/COFINS. Ele é o mesmo valor desde que eu assumi. Por 2 anos e meio, não aumentei nada. Agora o ICMS está quase o dobro do que estava no início. De janeiro, o ICMS é dos governadores, mais uma vez jogando a culpa aí para os governadores. Eu sou passível de crítica sem problema nenhum. Agora vamos criticar com razão, prosseguiu o presidente. E ele falou que a Petrobras aumentou a gasolina que sai das refinarias, né? Isso daqui a própria Petrobras lançou uma nota falando que a gasolina sai das refinarias por R$ 2,69 para R$ 2,78. Teve aí uma pequena alta semana passada de 3,3%. Bom, a primeira coisa que é muito importante dizer nesse momento é que a Petrobras não aumenta o preço da gasolina. A Petrobras é um conjunto de trabalhadores brasileiros que vai desde a pessoa que trabalha lá na base da Petrobras, fazendo um trabalho de base, que agora eu não estou falando tecnicamente, eu estou falando de uma forma base da pirâmide, que são os que ganham menores salários, que eu não preciso nem citar quem são os trabalhadores que ganham os menores salários para não desvalorizar ninguém, e vai subindo até o presidente da Petrobras, que é o cara que é indicado pelo mercado e pelo presidente da República. Essa Petrobras não aumenta o preço do combustível. O que aumenta o preço do combustível é a política de mercado que foi adotada pelo presidente após a derrubada da Dilma, essa política que dá liberdade para o mercado definir o preço dos combustíveis e a política de abandono do conteúdo nacional e do refino nacional dos combustíveis. Isso é que aumenta o preço do combustível no Brasil. Se nós não tivéssemos vivido essa era do cidadão de bem desde 2013 até agora, se nós não tivéssemos vivido a ponte para o futuro, nós não teríamos vivido tanta desvalorização do real para pagarmos este valor na gasolina, inclusive no preço internacional. Então, o maior responsável pelo preço do combustível não é a Petrobras e nem é o Bolsonaro. Não é a Petrobras porque os funcionários da Petrobras são bem politizados. Durante o tempo em que o público estava nas ruas pedindo fora Dilma, fora PT, quando nós tínhamos a massa pateta brasileira fazendo a campanha fora Dilma, fora PT para desestabilizar o Brasil, a Petrobras estava em outra direção, tentando alertar o público que aquilo era um golpe. Então a Petrobras nunca pode ser culpada por algo que deve ser atribuído, primeiramente, aos interesses dos Estados Unidos em desestabilizar o Brasil, segundo, nos traidores do Brasil dentro do Brasil, na política, por exemplo, o Aécio Neves e depois o Michel Temer no momento da derrubada da Dilma, na Justiça e no Ministério Público a Operação Lava Jato e na Justiça principalmente o STF através da sua omissão. Nas comunicações sociais, o conglomerado de emissoras que compõem aí o sistema hegemônico de comunicação. Esses são os responsáveis pelo aumento do preço dos combustíveis no Brasil. A gente precisa, nesse momento, retirar de uma forma muito categórica a classe mais politizada que temos no Brasil, que são os petroleiros. A Petrobras é a menos responsável pelo aumento dos preços dos combustíveis. Então, neste momento em que o brasileiro é excluído do consumo, inclusive daquilo que ele produz, todos os produtos ficam mais caros, não só a gasolina. Mas a Petrobras, eu volto a dizer, é de todos os atores envolvidos nesse processo a que menos tem responsabilidade. Ela está sendo gerida hoje, num pós-golpe que nos colocou como colônia, num país em que o valor da moeda foi desvalorizado por causa deste golpe que começou em 2013, e se teve
uma turma, uma classe, um público que lutou contra isso foram os petroleiros. A Petrobras é a única que estaria completamente fora desse aumento de preço. Agora, esse aumento de preço se deve à desvalorização da moeda brasileira, mais o abandono do refino do produto dentro do Brasil, mais o abandono de uma Petrobras que é conectada ao interesse público. Agora a Petrobras é conectada ao interesse de mercado. Agora, tem um pouco de razão o Bolsonaro em dizer que esse preço é acrescido de impostos? Lógico, não dá para negar. Essa é a forma técnica dele de esconder tudo isso que eu falei até agora. Os motivos pelo aumento do preço, eles começam em 2013. É o movimento massa de pateta brasileiro, composto aí por representantes da esquerda, representantes da direita, e que no final das contas culminou na ponte para o futuro, que entregou a Petrobras para o mercado, parou o refino de combustíveis no Brasil praticamente, interrompeu a construção de novas refinarias, entregou o pré-sal, e hoje nós temos uma Petrobras sucateada, sendo responsabilizada por algo que ela foi vítima. Agora, impostos, eles não são do governador. Os impostos, eles são estabelecidos na Constituição de 1988 para que nós tenhamos uma coisa que se chama Estado Federativo. O governador não pode fazer simplesmente um decreto abrindo mão do ICMS, porque o ICMS, apesar de ser competência estadual e de ser propriedade do Estado, ele não é devido pelo consumidor para o governador. O imposto é devido pelo contribuinte para a sociedade, o que significa que nem o Bolsonaro pode fazer um decreto abrindo mão do recolhimento dos impostos sem anuência do Congresso Nacional, como também um governador não pode abrir mão do ICMS sem a anuência do Congresso Estadual, que no caso é a Assembleia Legislativa. Isso é muito importante porque neste momento o Bolsonaro utiliza esse discurso de colocar a culpa em cima dos governadores para tentar dar sequência na sua campanha de que todos os problemas no Brasil são atribuídos aos governadores. É claro que o preço dos combustíveis ele tem um componente tributário muito alto. Dentro do preço dos combustíveis está incluído sim a distribuição, o lucro dos postos, mas é muito preciso que a gente diga nesse momento, é muito importante que a gente diga que isso não se deve a um governador. E nesse momento eu digo, não é culpa nem do governador bolsonarista, nem do governador petista e nem do Dória. O ICMS é um resguardo constitucional para a sobrevivência do Estado. Se não tiver recolhimento de dinheiro para o Estado acaba. Quando a gente percebe que existe um presidente a todo momento sugerindo uma coisa que é o que abre a Constituição brasileira, que é acabar com a unidade federativa do Estado, a gente percebe aí um crime de responsabilidade. Dentro dessa afirmação do Bolsonaro está implícita a intenção de acabar com o Estado federado, que eu nem vou dizer para vocês que é vantagem ou que não é vantagem, mas vou dizer para vocês que é uma coisa que está prevista na Constituição como não deliberável, ou seja, nem o Congresso Nacional pode fazer uma proposta para acabar com a característica do Brasil, que é o Estado federado, composto por municípios, estados e a União. Se o Bolsonaro, neste momento, aproveita da crise para atacar as instituições, a forma federativa do Estado, ou seja, ele aproveita da crise para atacar todos os artigos que inauguram a Constituição Federal, se ele aproveita dessa crise para atacar os pilares da democracia brasileira, isso acontece porque ele está tendo permissão, está sendo instigado para isso. E a gente precisa refletir, a quem interessa a quebra institucional do Brasil? A quem interessa o fim do Brasil como Estado federado? A quem interessa o fim da Constituição de 1988? Interessa aos grandes conglomerados de agricultores que não querem o Brasil desenvolvido, querem o Brasil produzindo agrícolas para vender esses agrícolas lá para fora. Num Brasil pobre e miserável, a produção de agrícolas ela vai correr solta por baixo custo e esses caras vão conseguir produzir barato no Brasil para vender caro lá fora. Então, este Bolsonaro não falou isso à toa. Esse Bolsonaro falou isso
mirando a forma federativa do Estado, mirando a dissolução da forma federativa do Estado. Isso pode ser um plano que já está sendo incutido na mente dos brasileiros agora para ser efetuado daqui 4 anos, por exemplo. Da mesma forma que lá atrás, em 2013, nós já tínhamos pessoas falando mal do funcionalismo público que agora está sendo atacado. Lá em 2013, em 2014, 2015, nós tínhamos pessoas falando mal das empresas públicas que agora estão sendo privatizadas. Neste momento, a gente consegue enxergar um Bolsonaro atacando a forma federativa do Estado, um Bolsonaro atacando os direitos e garantias fundamentais, um Bolsonaro atacando a divisão do Estado nas funções legislativo, executivo e judiciário. Os pilares democráticos da Constituição são esse segundo ataque ideológico contra o povo brasileiro, porque o primeiro ataque ideológico foi contra o estado de bem-estar social. O primeiro ataque que nós tivemos a partir de 2013 foi para criar na cabeça do brasileiro que o desenvolvimento dos mais pobres só acontece às custas do trabalhador, ou seja, o Bolsa Família é para vagabundo, o trabalhador de uma empresa pública é um parasita. Esse tipo de controle ideológico possibilitou que o Brasil semi-acabasse, porque o Brasil ainda existe alguma coisinha do Brasil. Agora nós estamos começando a viver uma segunda camada de controle ideológico para realmente revogar a Constituição. Nós temos ataques institucionais, ou seja, a divisão do poder nas 3 funções, executivo, legislativo e judiciário. O Bolsonaro vem cogitando acabar com o STF, acabar com o Congresso. Tudo isso são coisas que estão sendo faladas desde o início, ainda que não diretamente, mas estão sendo colocadas na cabeça do povo brasileiro. O Congresso Nacional e o Poder Judiciário já estão no subconsciente do brasileiro como entraves ao crescimento do povo brasileiro. Aos poucos agora, o Bolsonaro começa a trazer a divisão do Brasil em estados, ou seja, a unidade federativa do Estado, como sendo um obstáculo para o povo brasileiro. Os governadores, agora nessa segunda camada de ataque, começam a ser o problema para o desenvolvimento, o problema para o brasileiro ter acesso à gasolina, para ter acesso a tudo, inclusive até as vacinas, né? O STF que deu para os governadores o direito de atrapalhar o Bolsonaro, de cuidar do povo. Tudo isso tem uma função, ela pode não acontecer agora, ela pode vir a acontecer daqui 4 anos, quando o Bolsonaro pode inclusive já estar na papuda, porém os mesmos Estados Unidos que conseguiram iniciar a ponte para o futuro lá em 2013 e colocaram a gente 200 anos atrás nessa ponte para o futuro aqui agora, eles podem, através de outro presidente, acabar com esses pilares constitucionais que a gente tem daqui 4 anos, porque esses elementos são os que estão sendo trabalhados neste momento no imaginário popular. Fim dos governadores, fim do STF, fim do Congresso Nacional. Ou seja, um Estado totalitário, sem uma divisão, né, não dividido em estados e municípios, um Estado totalitário governado somente por um indivíduo. Só vai sobrar o presidente da República, ou o monarca, seja lá quem for, ou um religioso controlando todo o Estado, porque os governadores são um obstáculo ao crescimento. Qualquer semelhança com países africanos que foram tomados pela mesma ideologia pelos Estados Unidos é mera coincidência. O modus operandi é o mesmo, para acabar com as democracias e transformar países em desenvolvimento em meros produtores de agrícolas. Leonardo, mas é para isso que temos o Pateta.